Aí, ó, salve, salve, rapaziada, corintianos e corintianas, chegando aí pra mais um pós-jogo aí do Coringão. Então, Bahia 1, Corinthians 1. Antes de começar até falar desse Bahia aí, fé que eu vejo o Bahia, cara, é como muito clube brasileiro, tem o pessoal que torce pro Bahia vai me respeitar. Sei que tem muita gente boa que torce pro Bahia, mas na sua maioria tem a parcela grande de torcedores aí, é tipo aquele cara, o Bahia hoje eu vejo, é tipo aquele cara que sempre foi pobre. E eu não tô querendo dar uma de burguês aqui não, tá, pessoal? Mas sabe aquele cara que sempre foi pobre? Daí ele chega pra classe média, ele já acha que ele é rico? É o Bahia. Então o Bahia sempre foi um time pequeno no cenário brasileiro, mas um time de massa, nada mais do que isso, né? Um time que tem uma torcida, né, apaixonada, tem uma torcida numerosa lá na Bahia, somente lá na Bahia, né? Mas depois desse negócio aí deles ter, né, caído pra Série B, depois Série C, quase, né, fechado as portas lá, aí apareceu a salvação ali, apareceu uma SAF boa pra eles do Manchester City, e hoje eles já acham que eles são o Real Madrid, né, do Brasil, né? Então, vamos com calma, menos, tá? Menos. Acho que é bom vocês saberem quem vocês são, ficar no lugar de vocês, que ainda tem que comer muito arroz e feijão para ser considerado um time grande ainda. Tá, dos últimos 10 anos, quantos Brasileirão vocês ganharam? Quantas Copas do Brasil vocês ganharam? Vocês já foram campeão da Libertadores? Já foram campeão mundial? Vocês têm isso aqui, ó? A gente tem 7 brasileiros. Vocês têm 7 brasileiros? Aqui, ó. Coringão é um time gigante, tá? Do Brasil, já não é nem grande mais, tá? Mas é um gigante que tá sangrando aí, tá muito abaixo hoje de um Flamengo, né? De um Palmeiras, em termos de gestão e de título, mas em termos de grandeza, bate de igual para igual lá com os caras lá, tá? Se não for maior, pra mim é maior, sou corintiano, é o maior de todos, tá? Mas assim, analisando o futebol, então menos pro Bahia aí, né? Calma, se coloca no lugar de vocês, baixa a bolinha de vocês aí, tá? Vocês podiam ter perdido o jogo hoje, infelizmente, né? Vocês conseguiram achar ali o gol ali de escanteio, né? Agora eu tô sendo muito clubista, não. Vamos analisar melhor essa partida, tá? Só pra dar uma conversada aí com o Bahia aí, que eles já acham que né? Você vê Cara, você fica vendo, às vezes aparece algum corte pra mim, o corte ali dos torcedores principalmente influenciadores do Bahia, os caras falam como se fosse, nossa, hoje nós vamos amassar o Corinthians. Calma, menos, né? E até pelo elenco que vocês têm ali, o nosso elenco é melhor que o de vocês, os 11 titulares, né? Logicamente, vocês devem ter um elenco mais numeroso, mais jovem, mas nada mais do que isso, tá? Não vi nenhum jogador assim que, nossa, esse jogador do Bahia desequilibra. Tipo, a nível de um Garro, a nível de um Rodrigo Garro, a nível de um André, não vi, tá? Mas vamos lá, vamos falar desse pós-jogo aí. Então a gente vê que o começo do jogo já, o jogo inteiro, um jogo intenso, um jogo pegado, cara, um jogo assim, não pegado de falta, mas um jogo assim, no segundo tempo foi mais faltoso o jogo, né? Realmente no segundo tempo foi mais pegado, mas no primeiro tempo um jogo de imposição física, um jogo de intensidade física, e eu gostei muito mais uma vez da postura do Corinthians fisicamente, tá? Então a gente vê uma regularidade física no Corinthians na volta dessa Copa do Mundo, os jogadores correndo, mas não só correndo, aqui também é o mental, né? Os caras jogando com vontade, eu acho que isso é importante, tá? E você vê que o time do Bahia também indo pra cima, um time muito rápido. Agora sim, nós vamos falar, agora vamos ser imparciais, né? Nas análises, o time do Bahia é um bom time, um time organizado, muito bem organizado pelo técnico Rogério Ceni, que é um baita de um técnico, dessa nova geração aí, ele, o Fernando Diniz, esses são os melhores ali, ao meu ver, tá? E outros que vêm surgindo aí também. Então, cara, o jogo ali corrido no primeiro tempo, né? O time do Bahia buscando espaços ali, dando uma transição muito rápida do Bahia, e o Corinthians respondendo à altura com transição rápida também, né? Então, duas equipes saindo jogando, duas equipes saindo pro jogo. E você viu aquela correria ali no primeiro. Eu falei, cara, será que os caras vão manter essa intensidade? Já no segundo tempo os caras vão cansar, né? Vai picotar mais o jogo, foi o que aconteceu. Não que eles cansaram, mas o jogo ficou mais cadenciado e mais truncado devido aos ânimos que deu uma florada ali. E aí os caras, no segundo tempo, deram uma truncada mais no jogo. Então, no primeiro tempo ali, o Corinthians vai buscando espaço. O Corinthians não fez no primeiro tempo nenhuma jogada assim de articulação. O que a gente vê é uma regularidade muito boa e o Caio César cada vez mais à vontade, sempre
regular ali, indo para cima, buscando jogadas, rabiscando, né? Dando trabalho para a defesa dos adversários ali. Eu gostei da atuação dele mais uma vez. E aí, cara, o Corinthians consegue fazer um golaço, né? Um golaço ali que eu vi. Quando o Fabrício Angleri, ele ajeita a bola pela primeira vez, eu falo que tinha que ter batido ali. Mas por muita capacidade dele, ele foi muito feliz, né, na finalização. Ele consegue dar mais uma ajeitada na bola, trazer um pouco mais para a esquerda e finalizar. Pegou, né, muito forte, né? Apesar de se a bola fosse um pouco mais fraca, poderia dizer que era defensável essa bola aí, mas pela velocidade que a bola foi, né, ter sido ali pegado na veia ali, não deu pro goleirão do Bahia ali, o Ronaldo, bom goleiro também. Bahia tem um bom time, viu, pessoal? Bom time organizado, tá? E o jogo corrido, o jogo lá e cá, e o Corinthians só que não conseguia, né, ter aquela jogada de finalização, sempre acabava ali no penúltimo passe pecando ali, e o Bahia pegava a bola. E o Corinthians também não sofreu muito, né? Teve jogando, só que o Bahia foi mais perigoso no primeiro tempo, tá? Poderia ter teve o gol anulado lá, né? O gol ali, que se não tivesse o impedimento semiautomático, não teria validado aquele gol ali, pode ter certeza, tá? Corrigindo, se não tivesse o impedimento semiautomático, aquele gol seria validado, porque não ia pegar aqueles centímetros ali, não ia pegar, tá? Pessoal, ainda vou ter que me acostumar com isso, eu tenho minhas dúvidas com relação a esse impedimento semiautomático, eu tenho medo. Eu acredito que é uma ferramenta importante, tá? É válida, você vê que está sendo usado aí nos maiores campeonatos do mundo, né? Você vê que tem Premier League, Copa do Mundo e etc, mas assim, nós estamos falando do Brasil, o Brasil onde tem a maracutaia, o Brasil onde tem a bandidagem, né, os bandidos, né, dos bastidores ali, não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem o que eu tô falando. E aí, cara, isso aí é um prato cheio para colocar um cara lá no VAR. Se o cara tiver esquematizado, se o cara for vendido, o cara vai lá, edita uma imagem e coloca lá que estava impedido. Essa é a minha preocupação maior, né? Principalmente para equipes aí, né? Varmengo, Varmeiras, né? Que costumam ser mais beneficiados ali pela arbitragem. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que tem com relação a isso aí. Supostamente seria uma coisa que poderia acontecer, mas eu confio aí na idoneidade aí da arbitragem da CBF do Brasil. Vamos dizer dessa maneira, né? Então vamos lá. E aí o Corinthians conseguiu ali fazer o golaço com o Fabrício Angleri, já começou a tomar uma bafa do Bahia, o Bahia indo pra cima, buscando, né, jogadas ali interessantes, né, ali na questão ali de colocar o Corinthians mais no campo de defesa. E eu percebi, cara, uma coisa importante ali que eu percebi durante esse jogo foi duas equipes que saem pra jogar lá de trás, né? Você vê que o Bahia também saindo pra jogar lá de toquinho, lá com o goleiro, lá. Eu não gosto muito, tá, pessoal? E o Corinthians, com essa escola do Diniz, deu alguns chutões também, que é isso que eu prefiro. Pode ter aquela característica de sair jogando, beleza. Mas quando apertar, tem que dar chutão. Não pode ser uma regra, né? Então, ali o primeiro tempo ali o Bahia abafando, não conseguiu fazer o gol, teve o gol anulado, né? Mais uma jogada de escanteio, o cara subiu bem ali, acabou fazendo o gol. Infelizmente, né, tomamos um empate ali no primeiro tempo, no qual o Corinthians até tentou, né, algum momento ali, você vê que aos 33 minutos ali, voltando um pouco antes do gol do Bahia, o Corinthians começou a tocar mais a bola. Eu falei, essa é a chave, tá ganhando de 1-0, tem que ficar mais com a bola, não pode deixar o Bahia ficar dando esse abafa, porque eles são muito rápidos na transição, e o Corinthians tem que ficar com a bola, mas a marcação deles também muito assídua, também não deixava o Corinthians controlar muito o jogo. Então ali teve esse gol aí do Bahia, né, no escanteio, e os 45 minutos a gente teve uma falha do Ranieri ali que poderia ter resultado no gol de cabeça dos caras. E é importante porque o Ranieri é o jogador que eu prefiro ele, né? Como o cabeça de área. Sempre preferi ele, gosto do futebol dele. Mas o Ranieri tem um histórico de falhas cruciais. Você vê lá na final da Copa do Brasil e outros jogos, se você prestar atenção, o Ranieri é quase todo jogo a mesma coisa. Tipo assim, ele faz uma ótima partida, desarma, é mais assíduo na marcação, ajuda ali nos desarmes, nas roubadas de bola. Ele acaba roubando algumas bolas, fazendo alguns desarmes ali, mas sempre em algum momento do jogo ele dá uma entregada. E às vezes essa entregada que ele dá acaba resultando no gol do adversário. Então um ponto de melhoria que ele precisava ter na carreira dele. Isso pode impedir portas se abrirem para ele, até no Corinthians também. E portas se fecharem. Pensou se ele dá uma falha dessa no jogo decisivo de Libertadores, agora contra um Rosário Central, ou contra um Palmeiras e etc, né? Mata-mata contra um rival aí, isso aí o jogador fica marcado. Então ele tem que corrigir isso na carreira dele, tá? Então aí começa ali um empurra no intervalo do primeiro tempo, os jogadores tudo fazendo firula ali, dando migué, caindo, simulando, do Bahia também.
Pra mim não teve nada, o juiz foi bem expulsar. O juiz, eu não gosto desse juiz aí, tá? O Ramon Abate-Abel, eu não gosto dele nem um pouco. Tem um histórico aí já também contra o Corinthians, com relação ao Flamengo também, né? Algumas situações que o Corinthians foi prejudicado no jogo contra o Flamengo, eu não tenho na ponta da língua, mas teve um jogo que o Corinthians foi prejudicado com ele. Quase certeza que foi contra o Flamengo, tá? Mas que nem esse juiz aí, você viu que no segundo tempo no primeiro tempo ele amarelou o time do Corinthians ali, alguns jogadores ali, beleza, nada a falar, foi faltas ali, situações de jogo para cartão mesmo, mas no segundo tempo o Bahia também tava chegando a bota, cara. O Bahia chegando a bota ali, ele não tava dando amarelo, então eu acho que ele amarelou mais o Corinthians e deveria ter amarelado mais o Bahia, mas enfim, não teve tanta polêmica com ele dessa vez, que bom, né? E o Corinthians, no segundo tempo, tanto o Corinthians quanto o Bahia, a qualidade caiu do jogo, né? Então você vê que o Bahia não teve mais perna para ter aquela transição rápida que eles estavam tendo no primeiro tempo, agredindo, indo para bafa, né? Indo ali na blitz ali. Tentaram algumas jogadas ali, depois entrou o Everton Ribeiro ali, cadenciando mais. E não conseguiu produzir muita coisa. O Corinthians também não conseguiu. Eu senti muita falta disso. Não foi um bom jogo do Corinthians. Vamos lá. Até coloquei na capa aí. Coloquei que foi uma regularidade. Manteve uma regularidade. Mas, né, faltou a vitória. Mas, assim, essa regularidade que eu falo não é de jogar bem. É uma regularidade de postura, de correr, né, de atuar com vontade, né, disputar duelos, né, vencer duelos. Isso o Corinthians manteve a regularidade. Mas hoje não foi uma partida que o Corinthians foi... que jogou uma partida assim de encher os olhos. Lógico, todavia, portanto, é bom a gente... observar que é mérito do Bahia também, que é um bom time, que fez o teu jogo, buscou jogar e muitos momentos ali o Corinthians se defendendo não conseguiu criar. Então, um time do Bahia, um time também vital, um time mais jovem, também se impôs fisicamente, deu dificuldades pro Corinthians ali, tá? Então, esse segundo tempo não tem nada muito a pontuar. Depois o Corinthians tentou algumas substituições e o Yuri Alberto ali acabou. O time do Corinthians fez algumas substituições ali, a questão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, né, torcer para não ser nada grave. Hoje não teve lances bizarros dele errar passe de 2 metros, cair, tropeçar na bola, mas também não teve muita oportunidade para ele fazer o gol. Também a bola não chegou muito para ele, não tem muito que desabonar ele não, tá? Então ali... uma coisa importante para falar no segundo tempo, aos 13 minutos ali, o Rodrigo Garro, pô, que ridículo, né, cara? Quem deu uma ideia dessa, né, cara? Certeza é coisa do treinador, né? Mas pra que fazer isso, né, cara? Saída de tiro de meta, o Rodrigo Garro lá no lado do Hugo pra cobrar tiro de meta, cara. Pô, meu, vamos ser sinceros, né, gente? Ó, não dá, né? O Rodrigo Galo tem que estar lá no meio do campo, lá, buscando ali, já ficar pronto ali pra uma jogada ali, fazer o gol. Não, sair de lá de trás, cara. Tem zagueiro pra quê? Tem lateral pra quê? Tem volante pra quê? Cara, ridículo. E ainda ele acabou dando a bola no pé do adversário, né? Aí ainda o Corinthians conseguiu retomar a bola. A pessoa se toma o gol ali, aí pronto. Aí é uma pressão gigantesca em cima do Diniz ali, né? A questão, cara, pessoal... Um jogador que pode achar uma finalização, é bom de finalizar. Um jogador que tem regularidade física, o André, jamais tira o André, cara. Por que tirar o André, né? E Milans entrando também muito abaixo, né? O Milans tem uma qualidade técnica muito abaixo dos demais ali. É um jogador ali, beleza, para compor o elenco, mas a nível de Corinthians, eu acho que o Corinthians precisa uma melhoria aí nessas laterais aí. Mas esquece, né? O transferban aí, o Corinthians com 4 transferban, né? Pagou 1, agora tem 3, né? E então os jogadores do Bahia também ali chegando duro e não levaram o cartão amarelo, isso aqui eu já falei. Então assim, ó, o jogo, né, vamos falar agora desse ponto. Ponto conquistado, um ponto importante para o Corinthians continuar ali na parte de cima da tabela, mas estamos ainda naquela jornada de fazer logo os 45 pontos emergenciais, né, porque o Corinthians vai do céu ao inferno muito rápido. Hoje as coisas podem estar tudo bem, mas de repente amanhã tudo desanda e o Corinthians passa uma dificuldade. Então é um jogo assim que o Corinthians tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque o Corinthians tem que buscar logo esses 45 pontos aí para tirar esse peso, né? E aí nos bastidores, se acontece alguma zica, acontece alguma crise, acontece algum BO de ficar meses atrasado o salário do jogador, opa, já temos os 45 pontos, o pior não vai acontecer. Então, isso é importante quando ficar esperto com isso aí, tá? Então, ó, pessoal, vamos dar as notas para esses jogadores aí. Então, vamos lá, ó. Para a gente terminar de analisar bem essa partida. Hugo Souza
teve uma bola, uma defesa importante do Hugo Souza. Teve um momento ali que ele fez uma defesa, o jogador do Bahia saiu na cara do gol, deu ali, bola parecia que ia no canto, acabou, ele já tava caindo pro canto, a bola foi no meio, ele conseguiu voltar, deixou a mão ali e fez a defesa. O Hugo Souza, né, não comprometeu e fez essa defesa importante, então uma nota 6,9 pro Hugo Souza aí. Mateuzinho foi regular, cara, tentou fazer um gol do meio campo lá, né? Foi bem na marcação, então não comprometeu. Nota 7 pro Mateuzinho. Gabriel Paulista, nada a pontuar, nem a desabonar também. Nota 5 pro Gabriel Paulista. Gustavo Henrique, regular também, nota 5. Fabrício Anglieri, golaço. Pelo golaço que ele fez e pela postura, depois ele acabou saindo ali, provavelmente por alguma situação ali. De física, mas eu vou dar, cara, pelo golaço, nota 9 aí pro Fabrício Anglieri, não comprometeu também lá atrás, né? Teve um momento ali que acabou errando algumas jogadas ali, perdeu a posse de bola, mas jogadaça ali, o golaço do Anglieri, nota 9 pra ele, tá? 9. O André foi meio apagado hoje, mas também não poderia ser substituído, porque ele poderia aparecer em algum momento ali da partida, né? Então, nota 5 pro André. Breno Bidon regular, não comprometeu, mas buscou fazer algumas jogadas ali, né? Poderia ter aparecido mais no jogo. Nota 4 aí pro Breno Bidon. Ranieri também regular, não desabona, mas também nada a pontuar dele positivamente, então nota 5 pro Ranieri. Caio César muito bem, manteve a regularidade de ir pra cima dos adversários, foi bem na partida. Então vamos dar uma nota aí pro Caio César, vamos colocar aí Caio César nota 6, tá? Nota 7 pro Caio César, corrigindo, nota 7 pro Caio César. Rodrigo Garro tentou as jogadas, teve uma boa regularidade, correu bem, né? Pra quem tem um joelho ali duvidoso, que a gente sabe que tem uns BOzinhos no joelho do Garro, então ele tem se recuperado fisicamente depois que o Diniz chegou, não sei o que ele tem feito, qual o tratamento especial que ele tá recebendo, mas ele tá conseguindo correr, tá conseguindo se apresentar, nota 6 pro Rodrigo Garro. E o Yuri Alberto, bola não chegou, não tem nada a desabonar dele, então ele tentou fazer a jogada dele, correu, buscou preencher espaço, buscou marcar a saída de bola do Bahia, isso aí não tem que falar dele, correu. Então nota 5 aí pro Yuri Alberto. Depois entrou os jogadores, deixa eu ver ali, ó. Entrou o Milans no lugar do Angileri, Milans fraco, né? Tentou ali fazer a parte dele ali, mas nota 3 pra ele. O Labiá entrou no lugar do Breno Bidon. Né, aquela partida, né, ficou difícil pro Corinthians conseguir criar ali, ele não conseguiu se apresentar muito, nota 3 também. Alan, nota 2, não conseguiu muito pegar na bola ali. Matheus Pereira, tem hora que ele quer ser o Pelezinho, né, quer fazer uma jogada sofisticada, quando pode fazer o simples ali, né, nota 3 também pro Matheus Pereira, precisa melhorar isso, tá? Às vezes ele acha que ele é um jogador mais do que ele é, né, se ele for fazer mais o simples ali, ele vai ser um jogador mais destacado, tá? André Carrilho tentou fazer algumas jogadas ali, mas não se destacou muito, então nota 3 também pro André Carrilho. O Matheus Pereira, acho que eu não dei nota. Vamos de novo. Matheus Pereira, nota 2, tá? Ó, então é só... melhor em campo pra mim foi Caio César e Fabrício Anglieri, tá? Então, o Corinthians... Pessoal, importante falar, Corinthians tem aí a questão essa semana tem reunião no Conselho para ser discutida a Safiel. Então, e aí tem as questões de bastidores, que é importante, que eu quero dar uma reforçada com vocês aí. Pessoal, é o seguinte, no Corinthians já existe uma pressão da torcida organizada, Gaviões da Fiel, tá? A Gaviões da Fiel, ela não tá manifestando apoio nenhum a Safiel, tá? Porque ela já quebrou a cara lá atrás com o Augusto, quis se manifestar a favor do Augusto Melo, e acabou dando aquela questão lá do Augusto Melo ter sido toda aquela definição, aquela decepção, denúncias do Ministério Público, e o que aconteceu? A Gaviões da Fiel tá bem cabreira com isso aí, tá bem veiaca, que não quer se expor em apoiar um candidato A, o candidato B ou modelo de SAF. Elas não vão fazer isso. O que eles estão fazendo é nos bastidores pressionando, né, o presidente do Corinthians, isso é informação, tá? Pressionando o presidente do Corinthians para que discuta a Safiel. Não é aprovar a Safiel, não é nada, mas assim, a Safiel já tá com a proposta inicial, que é isso, me dá aqui, assina a proposta não vinculante, que eu vou no mercado para provar para você que eu consigo o dinheiro. Não é assim, assinou a proposta não vinculante, já vai lá, vai aprovar, já foi assinado que aprovou a Safiel. Mas nem isso o presidente quer fazer, porque eles não querem perder o modelo atual, eles querem continuar no poder, mas a pressão está sendo muito grande em cima deles, no qual já falei para vocês que o Corinthians está quebrado financeiramente, vai ter momentos ali de lampejo, de achar, nossa, agora, sei lá, vamos supor, conseguiu o name rights, vai lá, pagou os jogadores, aí vai dar aquela esperança, não, o Corinthians ainda está tentando se manter, não, nós estamos organizando, o Corinthians está baixando o déficit, esquece, pessoal.
O Corinthians está quebrado, tá? E o Corinthians precisa de uma oxigenação muito forte para sair dessa situação, desse colapso financeiro, né? Já foi, não tem mais como os caras esconder. E a pressão deles em cima deles está muito grande. E o Gaviões da Fiel está pressionando o presidente Osmar Stabile para assinar a proposta não vinculante. Mas você não vai ver eles falando isso a público, nem dando nota em relação a público. Mas já existe nos bastidores uma proposta para o Osmar Stabile assinar a proposta não vinculante da Safiel. O que aconteceu? Chegou para ele e falou, não, isso aí não é comigo não, tem que passar pelo Core. Chegou no Core, o Core não quer. E o Core pegou e falou, não, eu não vou... o Core meio que tirou dele da reta. Como a pressão tá muito grande, ninguém agora também quer falar, não, eu não aceito. Porque a pressão tá muito grande deles lá, principalmente organizada nos bastidores. Aí beleza, voltou pro Osmar de novo. E aí agora a torcida tá pressionando, voltou pra você que tem que decidir, você tem que assinar isso aí. Você tem que ir decidir. Então vai ser discutido a Safiel agora na segunda-feira. Não sei se já vai sair com a assinatura, eu acho pouco provável, tá? Mas está chegando cada vez mais perto o momento de que o presidente vai ter que acabar assinando essa proposta não vinculante. Nesse meio tempo, a qualquer momento pode acontecer também a intervenção judicial, tá? Pode ser mês que vem, pode ser daqui 3 meses, pode ser até o final do ano. Eu acho que ali, no máximo, até no começo do ano que vem, é uma previsão, aí já não é informação, tá, pessoal? É uma previsão, é um feeling que eu tenho com relação à intervenção judicial. E nesse meio tempo, se não acontecer nada, a pressão vai ser cada vez maior para assinar ali essa proposta da Safiel, para que seja debatida a Safiel. A Safiel tem coisas que precisa melhorar, tá, pessoal? Tem coisa, por isso que a Gaviões também, grande parte ali do conselho do Gaviões, que são os ex-presidentes, não apoiam a Safiel, porque eles são mais resistentes, né? Eles têm as resistências deles ali, mas quando a água bater no joelho, vai pegar para eles também, eles vão ter que se posicionar. Sabe por quê, pessoal? Porque assim, ó, vai chegar um momento que o Corinthians vai ter que virar uma SAF. Não só o Corinthians, como todos os outros clubes, mas o Corinthians precisa virar antes, até pela situação, colapso financeiro. Alguns clubes aí vão poder escolher o momento de virar uma SAF, como o Palmeiras, o Flamengo, são clubes que estão estruturados. Mas quando chegar no momento, cara, bateu o martelo, vamos ter que virar SAF. Qual a SAF mais ajustada? Se eles não fizerem nada, não articular em relação à Safiel, tem SAF de dono também que está sendo discutido entre os conselheiros. Aí tem a questão, pode entrar aí um Ronaldo pelos bastidores, trazer investidores para comprar o Corinthians vai ter dono. Aí esquece. Aí eu quero ver o que a Gaviões da Fiel vai fazer em relação a isso quando descobrirem que o Corinthians está prestes a ser vendido para algum empresa. Tô tendo problema aqui, daí no próximo vídeo eu vou corrigir isso, tá, pessoal? O vídeo tá picotando, tô tendo que colar um vídeo do outro. Então, voltando ali na questão da Gaviões, aí a Gaviões vai ficar com a água no joelho ali, eles vão ter que tomar uma decisão. Cara, e agora? O Corinthians tá pra ser vendido, tá pra estar na mão do empresário aí. Nós vamos deixar? Na verdade, eles estão deixando. Enquanto eles não estão se posicionando para o Corinthians em relação a uma SAF que pelo menos os torcedores vão poder decidir, vão ter participação direta nas decisões do clube, enquanto eles não se posicionam, se eles ficarem prorrogando isso, pode acontecer do pessoal ali do conselho começar a passar para aprovação uma SAF de dono. Então o Corinthians tem que ficar esperto em relação a isso. Vou ter que encerrar o vídeo, pessoal, devido a essa... na próximo vídeo a gente já corrige isso, eu já sei o que está acontecendo, vou corrigir aqui no notebook. Esse vídeo eu gravei no Note, daí na próxima eu corrijo aí para vocês. Então, é isso aí, termina esse pós-jogo, vamos ver o que vai acontecer nessa semana aí. O Corinthians faz um ponto importante contra o Bahia, conseguimos manter ali na questão da tabela, né? Já tá chegando aí já Copa do Brasil, vamos pegar o Inter, ficar esperto. O Inter é igual aquele cara que tá, né, numa situação difícil na vida, mas não menospreze esse cara. Então, porque o Inter pode complicar esse jogo, então... jogo aí, e é um jogo de tradição, né? Eles têm a gente como rival. Nós não temos, né? Para nós, rival são os daqui de São Paulo, né? Corinthians rival é Palmeiras, São Paulo, enfim. Não é internacional, mas eles têm a gente como rival e eles vão jogar para ganhar. Eles vão querer sempre buscar ganhar do Corinthians. Então, vamos ver o que vai dar aí nessa Copa do Brasil. O Libertadores está chegando também. E vamos aí nessa guinada, torcendo aí para ver o que vai acontecer no Coringão aí. Trazemos mais novidades para vocês quando acontecer. É isso aí. Tamo junto. Se inscreva, pessoal. Deixa o like. Tudo nosso, nada deles. Vai Corinthians. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal.